Decidir sobre o melhor tratamento para um possível problema de saúde ou simplesmente optar por não fazer o acompanhamento médico. A escolha do paciente pode ser registrada antecipadamente por meio de um testamento vital. O documento é feito no cartório. Para declarar antecipadamente a vontade de um possível tratamento médico no caso de doença grave ou incapacidade extrema, é só procurar um cartório com os documentos pessoais em mãos. Pode ser feita até de próprio punho. A pessoa precisa ser maior de idade e estar em plena capacidade mental na hora de assinar a autorização. O procedimento é muito simples, basta o paciente comparecer ao cartório ou até antes mesmo do procedimento médico, comparecer ao cartório com documento oficial, o RG, CNH, qualquer outro tipo de documento válido e prestar essas declarações como sendo a declaração antecipada de vontade, que hoje entende-se como testamento vital. No testamento vital não é permitido autorizar eutanásia ou qualquer outro procedimento que vá contra o Código de Ética Médica. Essa declaração ela tem que respeitar os limites legais, ela tem que respeitar o que está na nossa legislação e tem que respeitar os limites da ética médica. Então você não pode, por exemplo, pedir para que o médico aplique uma injeção de um produto letal em você. Isso já seria realmente a eutanásia ativa, que é considerada homicídio no nosso ordenamento jurídico. O testamento vital é regulamentado por uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Ela foi questionada pelo Ministério Público Federal em 2013. Mas, para a Justiça, a norma é constitucional e não fere o Código de Ética Médica, porque atende à vontade do paciente. A resolução passou a valer em 2012. Um ano antes, foram lavrados 69 testamentos vitais. Em 2014, esse número passou para 548 documentos, 690% a mais. 377 foram apenas em São Paulo, 86 em Mato Grosso e 53 no Rio Grande do Sul. Para o Conselho Federal de Medicina, não é necessário registro em cartório. Basta constar no prontuário médico ou apenas ser de conhecimento da família. O importante é demonstrar a vontade do paciente. O médico deve orientar ao paciente qual que é o melhor tratamento, mas respeitando a autonomia dele de seguir o seu melhor caminho, que envolve tanto a saúde quanto a qualidade de vida. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o advogado Ricardo Mendonça, que é advogado de Direito Médico e Hospitalar. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A gente já viu alguns esclarecimentos aí na reportagem da Carolina, mas vamos esclarecer melhor, né, elucidar melhor esse assunto. Que tipo de vontade do paciente pode ser registrada nesse testamento vital? O testamento vital, ele surgiu com a finalidade de o paciente não recusar se submeter a tratamentos fúteis ou que não leve à cura e nem melhore a sua qualidade de vida. Então, esses são os tipos de tratamentos que o paciente pode vir a recusar num caso de terminalidade de vida ou de uma doença incurável especificamente. A pessoa não pode optar pela eutanásia, por exemplo. Isso é contra a lei, correto? Correto. A eutanásia ela não é permitida pela nossa legislação porque ela estaria, primeiro, em confronto com o Código Penal, artigo 121, que é o homicídio, e até mesmo o auxílio ao suicídio. E também contra o Código de Ética Médica, que não permite qualquer atitude como essa. O que a nossa legislação permite é a ortotanásia, que são pacientes em casos de coma, de um coma, então de uma morte cerebral. Terminais. Isso, os pacientes, terminais não. Pacientes em morte cerebral mesmo já, de não serem submetidos a procedimentos que prolonguem a sua vida. E no caso de distanásia, que são esses pacientes em tratamentos terminais e que não há nenhuma possibilidade de cura, esses pacientes, sim, eles podem se recusar a certos tipos de tratamento que não vá trazer a sua cura e apenas prolongar o seu sofrimento. E eles podem recusar procedimentos cirúrgicos e tratamentos médicos. E isso também de acordo com a avaliação do médico. Até que ponto é a vontade do paciente que conta e não pode ser confundida, por exemplo, com uma omissão médica, nesse caso, em que o paciente faz um testamento vital? Sim, boa pergunta, pelo seguinte, o médico ele tem sempre essa dificuldade em saber até o limite que vai a sua atuação profissional com o limite de uma eutanásia, que não é permitida.
os diagnósticos médicos levarão a saber se esse tratamento ele tem um fundamento ou ele não tem mais possibilidade de cura. Esse paciente não tem mais nenhuma reação aos medicamentos existentes para essa doença. Chegando nesse ponto, onde não há nenhum tipo de evolução ao tratamento, o paciente pode se recusar. Não que esse tratamento irá levar à morte imediatamente. Ele apenas deixará de sofrer o quê? Um retardo dessa doença que, para ele, também está causando o quê? Uma ausência de qualidade de vida total. Então, a vontade desse paciente deve ser respeitada a partir desse momento. Vamos supor que o paciente não fez esse testamento vital, mas ali no hospital ele se recusa a passar por algum tratamento. Pode ou não? Ele tem que fazer necessariamente registrar em cartório? Não é necessário registrar em cartório. O paciente ele pode declinar essa vontade dele diretamente ao médico, reduzirá essas disposições dele, essas disposições de última vontade, no próprio prontuário médico. Ele também pode fazer isso por escrito, antecipadamente. O testamento vital é que a pessoa, no momento anterior de sua lucidez, sua plena capacidade civil, ele venha dispor a vontade dele para, no ato, no momento em que ele não tiver mais condições de responder por si, essa vontade dele ela seja respeitada. Tem que avisar os parentes? Eu acho interessante avisar os parentes para que não haja conflito nem com o parente, nem com o médico na hora do ato da decisão. Havendo conflitos entre a disposição de vontade do paciente, a disposição de vontade da família e até mesmo da conduta do médico, essa discussão pode ser levada ao comitê de bioética do próprio hospital ou ao comitê de ética, e não havendo nenhum desses dois comitês dentro do próprio hospital, deve ser levado para o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Federal de Medicina, que disporá sobre o caso. Tá ótimo, a gente ainda tem algumas dúvidas, algumas questões a esse respeito, só vou pedir um minutinho para o senhor, daqui a pouco a gente volta. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Ricardo Mendonça, que é advogado de direito médico e hospitalar, a respeito do testamento vital. Doutor, quando a gente fala em testamento vital, surge a figura do procurador de cuidados com a saúde. Quem é ele? A figura é denominada pela legislação do Conselho Regional Federal de Medicina como procurador duradouro. Tá? É uma pessoa de confiança desse paciente, que na sua data de consciência plena, nomeia essa pessoa para decidir acerca dos procedimentos ou não que irá ser submetido o paciente. Eu vejo com muito bons olhos a pessoa do procurador duradouro pelo seguinte: quando a gente faz o testamento vital, nós colocamos diversos procedimentos aleatórios, que a gente não sabe se será submetido ou não. O procurador duradouro, ele no momento, de acordo com a situação do momento, ele poderá ampliar os desejos desse testamento vital, que fica amarrado um pouco. Então, esse procurador duradouro seria como um procurador qualquer judicial, né? Uma pessoa que representa o paciente no momento de instabilidade ou para poder decidir os procedimentos a serem adotados ou não. Quando a gente fala em testamento, a gente lembra logo de registro de cartório. Esse testamento, ele tem que ser registrado, o testamento vital, no cartório, e para ter validade, está registrado no sistema informático? Olha, o testamento vital não necessariamente ele precisa de estar registrado em cartório. É uma figura muito nova na legislação brasileira. Às vezes tem cartórios que nem estão preparados para poder fazer um registro desse. Às vezes sequer conhece. Então não é necessário. Ele pode fazer de próprio punho, pode informar o médico no próprio momento da sua internação, no estado de plenidade de capacidade dele, ou pode chegar ao cartório que efetuar, ele pode realizar esse testamento. É uma declaração de vontade como outra qualquer. Nós temos hoje um registro através de um site chamado Testamento Vital. Ele é um registro nacional de testamento vital ou diretiva antecipadas de vontade. Não é um site público, é um site particular, entretanto de grande utilidade para quem deseja fazer. Eu creio que no futuro, acho que o mais importante é o nosso Congresso editar uma legislação sobre o assunto e também fazer um site de abrangência nacional para que cada um possa dispor livremente e que esse site seja de acesso público, pelo menos à área de medicina. Eu acho muito interessante, além de
dessas questões, que o paciente seja assistido por um médico na hora de decidir quais os procedimentos ele deseja ou não ser submetido, porque nós somos leigos. Eu acho que o acompanhamento profissional de um médico é de grande valia para que essa vontade ela seja expressa de uma forma muito mais clara e mais ampla possível. Hoje em dia, esse testamento registrado tem custo? Se for em cartório, ele tem um custo, até mesmo de acordo com a tabela de cada estado, tem o custo de emolumentos. Caso opte por fazer diretamente no site particular que existe, testamentovital.com.br, não há custo nenhum. E também ele pode fazer diretamente ao médico, ou que seja ao médico que hoje lhe assiste no momento terminal ou numa fase anterior, ele pode deixar isso sempre registrado. Bom, quando há um medicamento novo aí, que não tem, às vezes, essas pessoas que estão em estados mais terminais ou que tem uma doença que é pouco conhecida, se usa esses medicamentos, ele pode se recusar a participar ou participa involuntariamente? Não. Qualquer intervenção em face de paciente, de sua saúde, da integridade física do seu corpo, ele depende de um consentimento. É o que nós informamos de termo de consentimento, informado, esclarecido. Os medicamentos ainda em estudo, eles não têm uma força cogente. Tanto é que o paciente ele não é obrigado nem a submeter às outras drogas que não venham a te trazer nenhum tipo de benefício. Os tratamentos em estudo também, da mesma forma. Eles só serão utilizados caso o paciente venha optar e expressar o seu consentimento para essa intervenção médica. Tá ótimo, obrigada, doutora. Eu conversei com o Ricardo Mendonça, que é advogado de Direito Médico e Hospitalar, a respeito do testamento